Estimados irmãos espíritas e não espíritas, queridos amigos do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, boa tarde. Chegamos ao último mês de mais um ano de nossa existência terrena. Alguns dirão, até que enfim, pois só perceberam o lado ruim das coisas, dos fatos, das pessoas. Para elas, o fim do ano é como tirar um grande peso das costas. Para outros, a palavra será de entusiasmo, pela generosa oportunidade de ter vivido todas as experiências que o ano lhe ofereceu e com elas aprendido grandes lições. Mas, talvez, um pequeno número de pessoas diga: obrigado, meu Deus, pelo dom da vida neste ano que se finda e por tudo que me deste, fruto do teu amor e da tua misericórdia. Pelos dias bons, pelos dias ruins, pelas alegrias, mas também pelas tristezas, pelas vitórias como pelas derrotas. Eu desejo convidá-los a refletirmos sobre o Natal com Jesus. A tradição indica que o Natal de Jesus é muito diferente do Natal com Jesus. A preposição de indica uma relação de subordinação, de dependência entre as palavras com as quais se relaciona. E nesse caso, as palavras são Natal e Jesus. Com a preposição de, Natal de Jesus, estamos entendendo que o Natal é de Jesus, do nosso Mestre, ou seja, a data que comemora o seu nascimento. Por outro lado, a preposição com indica estar em companhia, estar acompanhado por alguém ou por algo. Aqui o sentido é mais forte, porque nos aproximamos mais de Jesus, colocando-o dentro da nossa vida. O Natal com Jesus, diz-nos o benfeitor Emmanuel, no capítulo 70 da obra Coletânea do Além, acerca desta comemoração natalina. Emmanuel diz: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Olha que interessante. A primeira e grande lição de Jesus é a humildade, o seu modesto e simples nascimento. Mas naquele momento, naquela singeleza da simplicidade do nascimento, ali Jesus estava dando um cumprimento de amor para todos nós. A gente percebe que para ter Jesus dentro de nós, para fazer um Natal com Jesus, nós precisamos exercitar a virtude da humildade. Não haverá Natal com Jesus se os pensamentos forem de arrogância,
de vaidade, de soberba. Claro que não. Mas o Emmanuel, lá nesse capítulo 70 da obra Coletânea do Além, ele diz ainda: a manjedoura foi o caminho. A narrativa do nascimento de Jesus indica que ele veio ao mundo da simplicidade de um estábulo e de uma manjedoura. Numa noite de céu estrelado, a tradição diz que ele estava rodeado de pequenos animais, tendo ao longe pastores que cuidavam dos seus rebanhos. As narrativas indicam que havia uma grande calmaria no ambiente, apesar da cidade estar cheia de peregrinos. E o Emmanuel prossegue dizendo: a exemplificação era a verdade. No senso comum, a gente entende que verdade é antônimo de mentira ou de falsidade. A verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato real ou com a realidade. Mas que lição Jesus pretendia deixar-nos ao proclamar: eu sou a verdade? Porque é uma frase de Jesus que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recordemos que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade estava nas palavras do Mestre, nas atitudes de Jesus, nas condutas de Jesus, como um grande clarão, que nem naquela época, nem agora se pode encarar de imediato. Como diz o Emmanuel na lição 173 da obra Fonte Viva, muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Então a gente percebe que nesta reflexão emanuelina, a questão da verdade está diretamente ligada à atividade no bem, da prática do bem. Nós bem sabemos que Jesus, encarnado, foi a maior expressão de amor que já passou na Terra. E suas palavras, suas condutas, suas atitudes, expressão da mais pura verdade, que em última análise era o eterno bem, o próprio eterno bem. Nós precisamos reconhecer que diante da luz da verdade, há necessidade de compreender as obrigações que nos competem. Nós temos muitos deveres a cumprir, mas infelizmente a maioria das pessoas ainda luta muito pelos seus direitos. Esquece-se dos seus deveres. Deveres para com a sua evolução espiritual, que muitas vezes é relegada a um segundo plano. Diante da luz da verdade, nós temos que renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor, para com o bem, para com o próximo. Mas para isso a gente precisa ressignificar todos os conceitos que nós temos acerca do significado da passagem de Jesus por nós, do significado do Evangelho na nossa vida. Nós temos que reconhecer diante da luz da verdade que é necessário submeter-nos fielmente aos deveres cristãos que Jesus nos ensinou. Porque conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Por que estamos aqui?
Por que nascemos nessa família, moramos nessa cidade, temos essa profissão, esses amigos, essa crença? Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Nossas dificuldades, nossas vitórias, nossas perdas, nossos ganhos, o que isso significa? Na questão, no capítulo, melhor dizendo, 175 da obra Vinha de Luz, o benfeitor Emmanuel diz assim: todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores, a luz bendita da verdade, com a qual a gente percebe o sentido da vida. E o Emmanuel diz mais: e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Ou seja, a gente começa a mudar o nosso entendimento do sentido da vida. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Ou seja, tudo aquilo que significa progresso espiritual. E diz o Emmanuel ainda: o reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. O novo centro vital é quando nós nos apropriamos da verdade e entendemos o sentido da vida. E o Emmanuel termina dizendo: e à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, quem são ou quais são as atrações da mentira? Todas aquelas ligadas à materialidade terrena, que são ilusórias, enganadoras, e das quais muitas vezes nos tornamos reféns. E aí Emmanuel diz: cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz, o sentido da existência. Isso é fundamental. Mas, voltando lá ao capítulo 70 da obra Coletânea do Além, o Emmanuel diz assim: o Calvário constituía a vida. Lembra lá que eu falei ainda agora? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Emmanuel agora está resgatando, está fazendo uma relação entre Calvário e vida. Vida para além da existência biológica terrena. A vida imortal de todo o espírito. O Calvário não apenas o Calvário de Jesus, mas o nosso Calvário diário, das nossas lutas, das nossas derrotas, das nossas vitórias, das nossas frustrações. A gente precisa entender que a vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte, o Calvário, é sombra, egoísmo, desalento e inércia. E aí a gente precisa fazer uma pergunta: o que é que eu vou escolher? O que é que eu estou escolhendo? Vida ou morte? Luz, doação, alegria, movimento ou sombra, egoísmo, desalento e inércia? O que é que eu estou escolhendo? O que é que eu tenho escolhido para a minha vida, ano após ano da minha existência? Nós precisamos aprender a pensar em termos de eternidade, para que o internato no corpo físico, essa experiência que o espírito faz na carne, não nos empane nem nos embace a visão da vida, sem a qual a gente não descobre o sentido da vida. Somos espíritos imortais. Temos estágios na carne, estágios fora da carne, na erraticidade, no mundo espiritual. Mas quando estamos na carne, grandes são os desafios. E aí, quando eu estava compondo essa reflexão, eu me lembrei do tremendão Erasmo Carlos, que recentemente nos deixou, e que poetizou algo muito importante. O tremendão disse: toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar.
Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então Erasmo faz uma afirmativa extremamente evangélica, quando ele diz toda pedra do caminho você deve retirar. Quais são as pedras que nos atrapalham, nos atropelam? O egoísmo, a soberba, a vaidade, o orgulho, a impaciência, a intransigência, a falta de cooperação. São pedras do nosso caminho de evolução espiritual. Então ele diz, você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Que espinhos são esses? Os espinhos da própria vida, das insatisfações, das querelas, das ingratidões. A gente tem que aprender, inclusive, a conviver com eles, sabendo que pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, e existem mesmo, você pode escolher. É preciso saber viver. E a esse propósito, lá no capítulo 35 da obra Opinião Espírita, o André Luiz diz algo muito interessante sobre essa questão do saber viver. André Luiz diz assim, o Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Então está apontando o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, como um caminho que a gente pode seguir para viver em plenitude de paz, viver proveitosamente, aproveitando da melhor forma para a evolução espiritual. O conselho não é para a materialidade da vida. O conselho é para a dimensão espiritual de cada um de nós. E ele diz, viver por viver, todos vivem. Sim, porque o que nasce, vive e morre. Este é o ciclo. E não tem como mudar. Agora, esse espaço de existência, varia de um para outro. Uns dura 14 anos, noutros dura 90. Uns dura 45, noutros dura 60. Viver, todo mundo vive. Mas aí o André Luiz diz, o essencial é saber viver. O que o Erasmo Carlos falou. Essa vida a que Jesus se refere é um instrumento de realização da evolução espiritual pautada no Evangelho do próprio Jesus. A nossa evolução espiritual, o instrumento de realização dessa evolução, tem que ser pautado no Evangelho. Não tem como ser diferente. Não há outro caminho. Essa é a razão de Jesus dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como afirma Emmanuel, a vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então, vê lá, nós nos aproximamos e nos conectamos com Deus quando nós estamos renovando, purificando, elevando a nossa conduta, a nossa moralidade. O Neio Lúcio tem um pensamento que casa com este pensamento de Emmanuel. O Neio Lúcio diz, a vida é um presente sublime, que se revela sem passado e sem futuro, quando sabemos encher o dia presente com a luz do serviço digno e santificante. Neio Lúcio está dizendo assim, olha, não vai adiantar muito você ficar preso ao passado, nem ficar especulando o futuro. Aproveita o teu presente para fazer um serviço digno e santificante, ou seja, ajuda o teu próximo. Em ajudando o teu próximo, estarás ajudando a ti mesmo. Voltando lá à obra Opinião Espírita, agora no capítulo 49, e ainda complementando o que disse Neio Lúcio, complementando o que disse o próprio Emmanuel, o André Luiz vai dizer, viva cada um de tal maneira que os dias por vindouros
lhe bendigam a passagem. Olha que interessante e lindo. Cada um viva de tal sorte, de tal maneira, que o que vem pela frente, os dias por vindouros, não apenas encarná-lo, mas especialmente quando desencarnar, bendigam a passagem. O que é bendizer a passagem? Eu passei por aqui fazendo bem. Natal com Jesus é receber Jesus, imitar Jesus, viver Jesus. Aquela célebre pergunta, né? Diante da dificuldade, até mesmo da alegria, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Agora, é fato que a vida será incerta para quem ainda não recebeu Jesus no coração e na mente. E a esse propósito, o espírito Pedro Silva, no capítulo 13 da obra Trovas do Mais Além, tem uma frase pequena sensacional. Ele diz: chega o berço e a gente dorme. Ou seja, quando a gente nasce, quando a gente reencarna. Diz o Pedro Silva, vem a morte e nos desperta. Quando a gente desencarna, usando uma expressão dos jovens, a gente cai na real. A gente desperta e se dá conta o que eu fiz nesta minha última reencarnação. Será que eu passei a existência inteira dormindo? Ou seja, desconectado da necessidade da minha evolução espiritual de empreender todo o esforço para melhorar-me espiritualmente? A lição é simples de ser compreendida e de ser colocada em prática. Por isso que no capítulo 32 da obra Caridade, o título desse capítulo é Vida. O Emmanuel diz assim: recebamos a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Olha que interessante. Estou passando uma dificuldade? Deixa-me procurar quem tem uma dificuldade semelhante ou maior e ajudar. Porque é neste momento que eu começo a receber a orientação para resolver a minha dificuldade. O Emmanuel diz: peçamos auxílio, auxiliando. Roguemos o socorro do céu, socorrendo aos que nos rodeiam na terra. Porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, todos desfrutamos simplesmente um dia curto, no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, na imortalidade da alma, baseado na justiça perfeita e no amor sem fim. Ou seja, cada diazinho da nossa existência não é nada em relação ao nosso futuro na condição de espírito imortal. Porque a vida é imperecível, ela não se acaba. Acaba o corpo biológico, sim, mas a vida não. O Emmanuel, então, vai arrematar, lá com base naquela primeira obra que foi citada, exatamente a Coletânea do Além, o capítulo 70 da Coletânea do Além, o Emmanuel vai dizer assim: sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Sem o caminho. Ou seja, se eu não pauto a minha existência no Evangelho, Jesus é o caminho. Eu não tenho como conseguir esses tesouros da verdade e da vida. Por essa razão é que com Jesus, Natal com Jesus, vida com Jesus, a vida adquire um novo sentido, a dificuldade se faz bênção, dor é alegria,
Tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Vida com Jesus é isso. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é a fonte da luz. A lágrima é a pérola do sentimento. O desprendimento é o caminho da verdadeira posse. Renúncia é a aquisição, sacrifício é a estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre uma estrela do amor e da esperança em cada coração humano. Sempre. O Natal será sintetizado exatamente nesse aspecto. O Natal com Jesus nos traz o remédio certo para os desafios da vida. E você pode perguntar por quê? Porque Jesus é o nosso maior e melhor suprimento. E no seu evangelho de amor estão todas as receitas necessárias para a nossa felicidade. Se nós percorrermos o evangelho de Jesus, a gente vai perceber que para o sofrimento, o remédio é o consolo. Para a aflição, o remédio é a esperança. Para a tristeza, é o bom ânimo. Para o desespero, é a fé viva. Para o desequilíbrio, é o reajuste. Para o orgulho, é a humildade. Para a violência, a tolerância. Para a vaidade, a singeleza. Jesus sempre traz o remédio certo. Para a ofensa, é a compreensão. Para a discórdia, o remédio é a paz. Para o egoísmo, o remédio é a renúncia. Para a ambição, é o sacrifício. Para a ignorância, é o esclarecimento. Para a inconformação, é a serenidade. Para a dor, é a paciência. Para a angústia, é o bálsamo. Para a ilusão, é a verdade. E para a morte? Para a morte, a ressurreição. Se nos propomos aceitar o Cristo como mestre e senhor dos nossos caminhos, é preciso recordar que o apostolado de Jesus foi realizado não para os sãos, mas para os antigos doentes da terra, entre os quais nós nos alistamos. Imitar Jesus, viver Jesus, é acompanhá-lo e servi-lo, fazendo do nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque do seu infinito amor, dia após dia, a fim de que a nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências. Iluminados com Jesus, nós expulsaremos a sombra dos nossos velhos enganos e vamos despertar em cada um de nós o Espírito para a glória imperecível da vida eterna. Esta é a razão do Natal com Jesus. Que o Natal de Jesus nós já comemoramos muitas vezes. Está na hora de uma tomada de decisão firme, que é fazer o Natal com Jesus. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu desejo a todos um santo e alegre Natal com Jesus. E que em 2023 tenhamos a força necessária conquistada neste Natal com Jesus
para o enfrentamento de todos os desafios que hão de conduzir-nos a estágios melhores de aperfeiçoamento espiritual. Um forte abraço e até para o ano, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem na paz.